Vamos agora discutir um pouquinho sobre como elaborar as considerações finais. Então, se a gente for buscar na literatura uma definição para considerações finais, nós vamos ter, uma delas é a seguinte. Considerações finais é o texto que deve responder aos objetivos propostos para a realização da pesquisa. Quer dizer, eu retomo o meu objetivo geral. Em que momentos nós podemos utilizar o termo, então, considerações finais? Lembrando que nós já discutimos isso. Utilizaremos nos trabalhos de graduação, de TCC de graduação, seja uma monografia, sejam artigos científicos, porque nós estamos ainda estudando esse assunto, nos apropriando do conhecimento científico. Ainda nós não podemos concluir nenhum assunto com o conhecimento que nós temos ainda, porque ele é muito recente, ele é muito prévio. Então, nós vamos utilizar sempre a expressão considerações finais. Nesse tópico, então, nesse capítulo, nós vamos retomar o que a gente já buscou, o que a gente já descobriu no decorrer do nosso trabalho. Então, a gente vai fechar ali, vai retomar com os nossos objetivos específicos. Então, para cada objetivo específico, eu tinha uma ação, eu tinha alguma coisa que eu tinha que descobrir, um conceito que eu tinha que entender, uma relação que eu precisava estabelecer, uma diferenciação que eu precisava entender. Então, eu vou reapresentar de uma forma breve cada conclusão que eu cheguei, cada resultado que eu obtive. Então, nesse capítulo, a gente vai dizer que é o fechamento das ideias desenvolvidas ao longo da pesquisa e é onde vai observar, onde você vai apresentar as suas observações pessoais. Vamos lembrar que esse é um capítulo que é seu, é um texto que é seu, de sua autoria. Você vai tentar evitar ao máximo utilizar citações. Você vai iniciar esse texto, primeiro, resgatando a sua pergunta, aquela que você apresentou lá no teu projeto de pesquisa, você já apresentou no seu item de introdução, no seu capítulo de introdução, para lembrar para o leitor qual era o foco, qual era a abrangência desse teu estudo. Então, você lembra que esse estudo teve como objeto analisar essa situação, ou relacionar isso com a prática, e daí você vai fazendo um resumo de cada capítulo, de cada tópico que você desenvolveu no seu estudo. Então, você vai dizer, então, teu estudo tinha esse objeto, tinha essa finalidade, então, e para você chegar a essa resposta, você teve que, primeiramente, buscar esse conceito, buscar na doutrina ou na literatura a ideia do autor A, do autor B, do autor C, teve que fazer uma pesquisa de campo, relembre dessa pesquisa de campo, então você vai fazendo um brevíssimo resumo daquilo que você já apresentou. Daquilo que você já questionou, daquilo que você já criticou, de como você já se posicionou, para daí então apresentar a sua resposta. É interessante que você elabore, vamos pensar nessa estrutura gráfica, que para cada objetivo específico que você tinha, você elabore um parágrafo discutindo aquele assunto, aquele conteúdo que você teve que se aprimorar, que você teve que buscar autores. Então, vamos pensar que um parágrafo para cada objetivo específico. É importante também que você, nesse texto, indique que novas pesquisas devem ser elaboradas ou aprimorar esse assunto, esse resultado, que você não tinha pretensão de esgotar essa temática com essa monografia, com esse artigo. Por quê? Nós estamos no nível de graduação, ou pós-graduação, estamos iniciando a nossa caminhada no universo científico. Então, de forma alguma, você fechou esse assunto, você concluiu aquele entendimento, aquele posicionamento. Então, de uma forma humilde, indique que novos estudos devem ser feitos, até porque ele é um assunto importante, por isso que você escolheu como tema do seu trabalho, é um assunto atual, que de alguma forma tinha algo que ainda não estava entendido na literatura, então que esse é um assunto que deve ter uma continuidade de estudos, de avanços dentro do conhecimento científico. Evite sempre, então, utilizar citações ou novos autores, E, nesse momento, você vai sempre trabalhando a teoria com aquilo que você conseguiu. Então, o que os autores disseram, o que eles contribuíram, como que você usou essas informações para elaborar, para construir a sua resposta. De forma alguma, agora, você vai trazer um conceito novo, um autor que você nunca trabalhou no trabalho e agora apresenta no seu texto de conclusão, de considerações finais. Então, tudo que você precisava estudar, apresentar, aprimorar, você fez naquele tópico de fundamentação teórica, naqueles capítulos que eram em relação à fundamentação teórica, ao referencial teórico.
Uma outra coisa que você não deve utilizar nesse capítulo é a topicalização, listagens, né? Então, olha, lembram esses artigos? Não, isso já foi apresentado lá no tópico da fundamentação teórica. Agora a gente conclui, a gente faz um breve resumo e apresenta ao leitor o nosso posicionamento final, quer dizer, o que nós aprendemos com esse trabalho. Então, você apresenta de forma muito explícita, então, qual foi o entendimento que você teve, qual é a resposta que você conseguiu construir, que você conseguiu elaborar para aquela pergunta que você tinha lá no seu projeto de pesquisa, para aquela pergunta que você reapresentou na sua introdução e sugere que novos assuntos, então, podem ser desenvolvidos, podem ser apresentados, aquilo que você imagina que pode ser modificado, mas sempre de uma forma muito humilde, você mostrando como você ainda é um aprendiz, você se iniciando no mundo científico.